Fala, gronautas, beleza? A gente vai tratar hoje da desigualdade de Cauchy-Schwarz, certo? De cara tem que falar primeiro que Cauchy e Schwarz são dois matemáticos diferentes, tá bom? E a gente vai tratar essa desigualdade porque ela é conhecida, tá bom? No mundo das desigualdades, né? Na álgebra existem várias desigualdades, assim, eu conheço pelo menos umas 30, mas por que a gente vai tratar dessa aqui especificamente? Porque ela trata do assunto de vetores, tá bom? Tem uma prova dessa desigualdade que ela é bem fácil usando vetores. E por causa disso a gente acaba abordando esse tema em geometria analítica também, tá bom? Então o que fala a desigualdade Cauchy-Schwarz? Nosso problema aí está pedindo para a gente enunciar, né? Então vou escrever assim, ó, enunciado. Enunciado. Qual que é o enunciado dessa desigualdade? É o seguinte, eu vou fazer para 3 números, tá bom? Assim, aliás, para 6 números reais, mas isso aqui pode ser estendido para n, tá bom? O modelo geral eu vou colocar mais ou menos aqui quando a gente chegar no finalzinho da prova. E aí eu vou mostrar como que é o caso geral, mas quero começar com 6 aqui. Caso particular. Considere seis números reais. x1, x2, x3, y1, y2 e y3, certo? E eles são números reais quaisquer. Tá, qual que é a novidade disso aqui? Antes de eu prosseguir o enunciado dessa desigualdade. Quando a gente trata de desigualdade em matemática, por exemplo, você viu muito aí no ensino médio a média aritmética, a média geométrica, né? Então você sabe que a média aritmética, por exemplo, e a geométrica, aquela MA maior que MG, ela só funciona para reais não negativos, tá bom? E aqui eu já estou pegando reais quaisquer. Quando você pega outras desigualdades, desigualdade de Bolferoni, desigualdade de Schur, você tem ali uma restrição de que os números têm que ser positivos para ela ser verdadeira. Aqui não, aqui eu estou pegando reais quaisquer. De repente esse x2 pode ser menos 1, esse y2 pode ser um 1005, certo? Tanto faz. Então considere 6 números reais quaisquer. Então, é válida a seguinte relação. É válida a seguinte relação. Qual que é a relação? É que quando a gente escreve assim, ó, x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3, isso aqui ao quadrado, é menor ou igual que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado vezes y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais y3 ao quadrado. E até aqui, uma hora dessa da aula, você ainda deve estar perguntando o que isso tem a ver com geometria analítica, né? Por que eu estou vendo isso na aula de geometria analítica? Então, a resposta é a seguinte. Essa é uma desigualdade algébrica, tá bom? Você percebe que até aqui, até então, não parece ter elemento nenhum de geometria. Mas foram propostas duas provas para esse teorema, tá? Um teorema não, vou chamar para essa desigualdade. E aí uma foi elaborada pelo Cauchy e outra pelo Schwarz. Um dos matemáticos, um desses dois matemáticos, fez a demonstração algébrica. Ele usou equação de segundo grau, ele olhou o delta lá embaixo, tal, fez aquelas condições do delta. E o outro fez um tratado com geometria analítica. Por que geometria analítica? Porque quando a gente olha esse produto, nessa soma de produtos, ó, x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3, isso faz a gente lembrar do produto interno, né? E quando a gente olha o x1 quadrado mais x2 quadrado mais x3 quadrado, parece aquele enunciado da norma, lembra? Da norma de um vetor. Então, eu vou fazer agora a prova usando geometria analítica, certo? Prova. E aqui eu só vou usar um conceito que a gente viu até agora, que é o conceito de cosseno, certo? Cosseno entre dois vetores. Então, considere
Bora lá, considere dois vetores. Eu vou colocar o vetor U como sendo um vetor de coordenadas x1, x2, x3. E o vetor V com coordenadas y1, y2, y3. Eu posso fazer isso? Eu posso assumir que existem vetores com essas coordenadas? Posso. Por quê? Porque um vetor ele tem coordenadas em todo o eixo real, certo? Qualquer número real no eixo x pode ser uma coordenada do vetor U. Qualquer número real no eixo y pode ser essa coordenada do meio aqui do vetor U. E qualquer número real no eixo z pode ser minha coordenada do vetor U no lugar desse x3. E assim também vale para o v, tá bom? Então, por que eu estou fazendo essa observação? Porque toda vez que a gente vai fazer uma prova geométrica, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então eu falo, considere x1, x2, x3 lados de um triângulo. Não, não posso fazer isso. Porque eu não posso garantir que existe um triângulo com lados x1, x2, x3. Para que seja verdade, esses três números aqui têm que satisfazer a desigualdade triangular. Entendeu? Então, existem alguns cuidados que a gente tem que tomar quando faz considerações geométricas para provas algébricas. E os cuidados aqui, até agora, eu não infringi nenhuma regra, não quebrei nenhuma regra, tá bom? Considere dois vetores. U com coordenadas x1, x2, x3 e V com coordenadas y1, y2 e y3. Então vamos ver quem que é o produto interno de U e V. Produto interno desses dois vetores, a gente já viu que é a soma desses produtos das coordenadas correspondentes. Então, o x1 eu vou multiplicar com y1, x2 eu vou multiplicar com y2, e o x3 eu vou multiplicar com o y3, beleza? Esse é o produto interno. Quem que é a norma do vetor U? A norma do vetor U é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas dele. Raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, x1 quadrado, mais x2 quadrado, mais x3 ao quadrado. E quem que é a norma do vetor V? É análoga à norma do vetor U, só que agora com as coordenadas do V. E aí, olha só, esses elementos parecem com o que está escrito aqui, certo? Eles têm uma certa identidade. Então, na hora que eu olho para essa soma de produtos, né, x1, y1, x2, y2, x3, y3, eu vejo aqui um produto interno. E na hora que eu olho x1 quadrado mais x2 quadrado mais x3 quadrado, a gente consegue identificar, sim, uma norma de um vetor ao quadrado aqui no caso, certo? Então, agora eu vou traduzir, vou passar esses dados aqui para a minha desigualdade, tá bom? Antes disso, vou só ver aqui, vou fazer a verificação de quem que é o cosseno do θ entre U e V. Cosseno de θ entre U e V, ou seja, o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. A gente viu em aulas passadas que é justamente a divisão, né, entre o produto interno e o módulo dos vetores. Então, aqui módulo de U e aqui vezes módulo de V. Tá bom? E a gente viu também, agora isso aqui vem das noções de ensino médio, tá? Que o cosseno de θ, ele é sempre menor que 1. Menor ou igual que 1. Ele é no máximo 1. Tá bom? Qualquer cosseno é no máximo 1. Então, a gente conhece esse intervalo da trigonometria, certo? Cossenos e senos, eles estão entre menos 1 e 1. Estão nesse intervalo, entre menos 1 e 1. Então, o que eu tiro daqui, né? O que eu posso extrair dessa informação? Eu posso extrair o seguinte. Eu sei que a norma de um vetor U e a norma de um vetor V, como ela é uma raiz quadrada, ela é sempre positiva. Então, esse número aqui de baixo ele é positivo, esse número de baixo é positivo. Então, eu passar ele multiplicando para o outro lado da desigualdade não vai quebrar a minha desigualdade, tá bom? Não vai me obrigar a trocar o sinal dela.
Então, o que eu vou obter daqui? Então é o seguinte, como cosseno de θ entre U e V é menor ou igual que 1, a gente pode afirmar que o produto interno é menor ou igual que o produto das normas, certo? E essa aqui é uma primeira afirmação. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados, certo? E aí na hora que eu faço isso, eu vou obter... assim, eu poderia ter tirado o módulo, tá? Mas não quero trabalhar com isso ainda não. Eu vou fazer... Então, eu vou obter a seguinte expressão. Produto interno eu já conheço. Eu já sei, já vi aqui antes, ó, x1y1 mais x2y2 mais x3y3, né? Então, agora eu vou ter essa expressão, ó, x1y1 mais x2y2 mais x3y3, isso aqui é ao quadrado, é menor ou igual que... Agora eu vou pegar essa raiz vai acabar sumindo, na hora que a gente elevar ela ao quadrado. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, x3 ao quadrado, isso aqui tudo ao quadrado, e a mesma coisa para o y. y1 quadrado mais y2 quadrado, sobre 3 quadrado. Que é o quadrado. E aí, o que a gente obtém? Obtém a desigualdade Cauchy-Schwarz. x1y1, x2y2, x3y3, isso aqui é ao quadrado, é menor ou igual que x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, vezes y1 ao quadrado, mais y2 ao quadrado, mais y3 ao quadrado, certo? Então essa desigualdade, a gente fez a prova dela usando conceitos de geometria analítica, tá bom? Você observou que ela aparentemente é toda algébrica, mas a prova dela é geométrica, certo? Essa é uma das provas dela é geométrica, tá? E por isso que ela é trazida nos cursos de geometria analítica, porque existe essa prova com característica geométrica, tá bom? E a gente conclui aqui a prova. Aí eu vou fazer só uma pequena observação aqui, que é para mostrar o caso geral. Eu vou escrever o caso geral em forma de somatório, porque eu acho que é só uma curiosidade para quem quiser expandir os conhecimentos mesmo. Mas isso aqui não é nada demais não. x1 ao quadrado. Certo? Esse aqui é o caso geral. E aí, sim, se você quer ver a prova desse caso geral, né, você pode replicar todos esses passos que nós fizemos, só que em vez de considerar no R3, aqui eu considerei R3, certo? Vetores com 3 coordenadas, x1, x2, x3. Você pode considerar o Rn, vetores com n coordenadas cada um. Então, em vez do U ter coordenadas x1, x2, x3, ele poderia ter coordenadas x1, x2 até xn, entende? Então, a gente vai ficar por aqui. Valeu?